Olá, meu nome é Lara Costa, da Universidade Federal do Tocantins, e eu vou apresentar o trabalho intitulado como Preparação e Caracterização de Nanopartículas de quitosana tripolifosfato para encapsulação de princípios ativos hidrofóbicos. Os demais autores desse trabalho são Bruna Rocha, Emily Martins, Lauren Silva, Raimunda Aguiar e Ana Maia. Bem, de acordo com a área de aplicação, as nanopartículas elas são definidas como partículas de dimensões menores do que 1000 nanômetros. Porém, essas dimensões também podem variar de artigo para artigo. E essa redução de materiais para dimensões nanométricas acaba fazendo com que esses materiais apresentem propriedades diferentes da que eles apresentam em escala macroscópica. Por exemplo, esses materiais podem ter um grande aumento da área superficial total e da concentração de saturação. Desse modo, essas nanopartículas podem associar características de proteção e liberação controlada de compostos ativos, que já são observadas em micropartículas, como, por exemplo, o aumento do tempo de residência de medicamentos ou praguicidas em mucosas pelo aumento da adesão, que é consequente do aumento da área superficial total. Essas nanopartículas elas também podem aumentar a hidrossolubilidade e a absorção dos compostos hidrofóbicos, que é devido ao aumento da concentração de saturação. E isso acaba facilitando a incorporação desses compostos hidrofóbicos em bebidas e alimentos sem que interfira em aspecto visual ou em textura ou sabor. As nanopartículas elas podem ser produzidas utilizando diversos materiais, e no presente trabalho foi escolhido o polímero chamado de quitosana. A quitosana é um heteropolissacarídeo obtido através de fontes naturais, tanto que pode ser encontrado em exoesqueleto de crustáceos e até na parede celular de alguns fungos. E ela é bastante utilizada devido às suas características de ser biodegradável, ser considerada segura para o uso de alimentos e ter um baixo custo de aquisição. Com isso, o objetivo do trabalho foi verificar se as condições descritas como ótimas na literatura para a obtenção de nanopartículas de quitosana tripolifosfato são adequadas para a encapsulação de compostos hidrofóbicos. E para isso foi utilizado uma molécula hidrofóbica modelo, o mirceno, que é um monoterpeno encontrado em óleos essenciais e que possui atividade inseticida. A metodologia usada foi adaptada de dois trabalhos que obtiveram nanopartículas de quitosana reticuladas com o tripolifosfato com diâmetro menor que 100 nanômetros e o potencial zeta maior que 30 mV. As nanopartículas foram preparadas por uma técnica chamada de gelificação ionotrópica. Nessa técnica, a formação de ligações cruzadas ocorre pela interação eletrostática entre polieletrolitos de cargas opostas, sendo eles os grupos de amino da quitosana protonados em meio ácido, com as cargas negativas do poliânion, como o tripolifosfato. Inicialmente, a quitosana foi solubilizada em uma solução aquosa de ácido acético a 2%, e em seguida o mirceno foi homogeneizado nessa solução com o auxílio do tensoativo polisorbato 80. A solução teve seu pH ajustado para 4,5 e uma solução aquosa de tripolifosfato preparada numa razão de 3:0,8 foi gotejada na solução de quitosana, mantendo-se uma altura de 8 centímetros. Foram preparadas também nanopartículas sem o mirceno, seguindo o mesmo procedimento, com exceção da adição desse composto. Após a obtenção das nanopartículas, as suspensões foram armazenadas em refrigerador até o momento do envio das amostras para a caracterização. Elas foram caracterizadas utilizando-se as técnicas de mobilidade eletroforética para a determinação do potencial zeta, que é uma forma indireta de avaliar as cargas da superfície das nanopartículas. Também foram caracterizadas por espalhamento dinâmico de luz para determinação do diâmetro hidrodinâmico, que corresponde ao diâmetro de uma esfera rígida que se move com a mesma velocidade das nanopartículas analisadas. E, por fim, foi caracterizada por microscopia eletrônica de varredura para determinar as formas das partículas. As nanopartículas sem o mirceno foram denominadas NPQP e as com mirceno NPQM.
Nessa foto, pode-se observar o aspecto das amostras após a reação de reticulação, formando-se uma coloração turva, e essa é devido à formação das nanopartículas. Esse esquema exemplifica como ocorre a interação das cargas positivas ao longo da cadeia de quitosana com as cargas negativas da molécula de tripolifosfato. O potencial zeta das nanopartículas sem e com mirceno foi de 26,5 e 14,8 mV, respectivamente. Esse potencial zeta é menor do que o indicado na literatura para a manutenção de estabilidade das nanopartículas, o que pode ser uma consequência tanto da absorção do polisorbato 80 na superfície das nanopartículas, como do próprio mirceno, considerando que nas metodologias seguidas da literatura não descreviam nenhum a utilização desses dois compostos. E de fato, as análises de espalhamento dinâmico de luz detectaram a formação de agregados. Nessas figuras pode-se observar o diâmetro hidrodinâmico detectado para as suspensões dessas nanopartículas, medidas em diversos tempos. Observa-se então que à medida que o tempo de repouso das amostras de células de análise aumenta, as partículas com maior diâmetro sedimentam e ficam apenas as de menor diâmetro hidrodinâmico em suspensão. Com isso, surgiu uma dúvida: será que esses agregados podem ser redispersos? Com isso, foi solicitado que, ao realizar as análises de microscopia eletrônica de varredura, se avaliasse as amostras como enviadas e após a sonicação das mesmas. E essa figura mostra um agregado de dimensões microscópicas antes da sonicação e as nanopartículas dispersas após a sonicação. E pode-se observar que após a sonicação ocorre a redispersão das nanopartículas e é possível então observar nanopartículas esféricas com um diâmetro de aproximadamente 250 nanômetros, que é mais próximo do valor esperado pela literatura. Como conclusões, tem-se que o valor do potencial zeta das nanopartículas obtidas não foi suficiente para manter a estabilidade da suspensão, levando então à formação de agregados, e esses agregados são de difícil redispersão, requerendo então técnicas de alta energia, que é o caso da sonicação, para a redispersão dessas nanopartículas. Bem, agradecemos aos laboratórios de Química dos Materiais, Química Ambiental e Química Orgânica da UFT pela estrutura física para a preparação das nanopartículas, e a Nívia Mark da UFRN e Roberto Franco da UNB pelas análises de caracterização das nanopartículas.